Pessoal, konbanwa, boa noite. Estamos aqui hoje no dia 19 de maio de 2020, domingão, né? Não é domingo? É terça, né? Então tá bom. Como é que a gente sabe que hoje não é domingo, né? A gente tem essa percepção graças à memória. Isso, pelo menos, aqueles que levantaram e olharam lá no calendário para saber que dia era, né? Deram uma confirmada no celular e aí verificou lá, terça-feira. Então, aí você puxa da memória e você se recorda, então, confirma que é terça-feira. Então, vamos falar hoje um pouquinho sobre a memória, algo muito importante para nós, né? A memória é uma coisa interessante, tem muitas definições que a gente encontra por aí, e muitas pessoas definem a memória como a faculdade de reviver o passado. Então, a gente pode fazer uma crítica a essa definição, colocando que, se tomada ao pé da letra, ela não é exata, porque o passado não existe e não poderá reviver. Tá? Em alguns locais, a gente acha a definição de que memória é a faculdade de conservar e evocar os conhecimentos adquiridos. Mas seu objetivo é muito mais extenso que isso, né? Como assim? Vamos pensar um pouco. A memória pode conservar e evocar os sentimentos e as emoções experimentadas. E, de fato, todo o estado de consciência pode ser fixado, conservado e evocado pela memória. Eu, particularmente, costumo falar muito que memória é a confirmação da minha existência. É a certeza, é a garantia e confirmação do nosso ser, do eu, da nossa própria identidade. Olha a importância da memória pensando por aí. Então, como é que nós podemos definir a memória? Podemos defini-la dizendo que é a faculdade de conservar e de evocar os estados de consciência anteriormente experimentados. Então, isso nos coloca no fator tempo, vamos ter que discutir depois, em um outro momento. Várias pessoas, quando vão estudar a memória, querem colocar que temos dois tipos de memória, dois tipos mais importantes, né? É a memória sensível e a memória intelectual. Mas a memória sensível é a memória que nós acabamos de definir. Esta, sim, é a memória de fato. A memória intelectual, também colocada como sendo memória das ideias, né, como ideias, é apenas uma função particular da inteligência. Então, não condiz. Em seguida a essa definição, nós vamos ter que analisar o ato da memória. Isso aqui é fundamental para nós, a prática de artes marciais está muito centrada em cima, né, deste item. Um ato de memória parece, de início, ser simples, mas, na realidade, é um ato complexo que podemos separar em 4 momentos, a nível de estudo, claro, né? Primeiro, nós temos a fixação e a conservação. Em seguida, nós temos a evocação. Depois disso, nós temos o reconhecimento. E, em seguida, a localização dos estados de consciência anteriores. Explanando um pouquinho sobre a fixação e a conservação das lembranças, falando sobre o fato da conservação, é fato que as lembranças permanecem em nós, isso ninguém discute. Nós temos lembranças, e isso é óbvio. Elas não estão sempre presentes, mas, uma vez que possamos evocá-las, temos que admitir que os nossos estados de consciência, depois de experimentados, são conservados pela memória. Quanto à fixação dessas memórias, temos aquelas circunstâncias, em casos aí, principalmente de quase morte, né? Em que no momento de desfalecer, em que a pessoa apaga, morre, entre aspas, né?
ela vê como se fosse num filme, com uma precisão impressionante. Ela vê acontecimentos de toda a sua vida, e muitas vezes, de fato, que ela acreditava ter esquecido. Surgem lembranças assim, fala, poxa vida, e tão nítidas, né? Então, esta conservação e fixação das lembranças pela memória está submetida a condições que devemos conhecer se quisermos realmente tirar proveito da memória. E aqui a coisa começa a esquentar, fica bem interessante para a gente, né? Nós temos duas condições mais importantes como condição de fixação e de conservação. São elas fisiológica e psicológica. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre as condições fisiológicas. A capacidade de fixar e de conservar as lembranças vai depender de certas circunstâncias orgânicas, tá? Que variam consideravelmente de indivíduo para indivíduo. Alguns são dotados naturalmente de uma boa memória, outros já têm uma memória rebelde por natureza. Normalmente, as crianças, tá? Quando você vai estudar línguas, então eles falam, tem que ser quando é novinho, né? Normalmente as crianças têm uma grande plasticidade orgânica. Elas fixam mais facilmente as lembranças do que os velhos, do que os idosos. Só que não é melhor. Só não é melhor que isso, né, para falar a verdade, porque não conservam uma tenacidade. Por quê? Porque lhes faltam certas condições psicológicas, tipo a atenção e a organização lógica, principalmente, que compensam no adulto a inferioridade desses meios orgânicos. Então a pessoa chega na academia e ela fala assim, eu não sei, será que eu ainda tenho idade para treinar? Eu já estou velho para isso, né? Se ela der atenção ao item atenção e à organização lógica, não haverá problema nenhum. Quando as impressões sensíveis têm uma intensidade especial, as lembranças são fixadas e conservadas pelas crianças com uma tenacidade absurda, incrível. Isso é o que explica o fato de que o idoso possa evocar com uma certa fidelidade as lembranças relativas à sua infância, enquanto que, às vezes, não é capaz de fixar e conservar as lembranças dos acontecimentos recentes. Então, é assim, eu não sei que dia é hoje, se hoje é domingo, se é quinta, acho que é terça, mas estou um pouco em dúvida. Mas eu me lembro do meu batismo, lá com 1 mês de idade. Então, aquilo foi marcante, aquela capacidade orgânica permitiu e tal. Tem mais umas nuances aí, né? Mas no aspecto lógico, fisiológico, psicológico, essas aqui são as importantes por enquanto. É claro que alguns fatores vão interferir. Então, nós temos que considerar aqui a influência do estado físico geral, tipo cansaço, a debilidade nervosa prejudica também a aptidão de fixar e conservar as lembranças, o caso de desnutrição, né? Em certos casos, a gente chama de psicastenia. Há um enfraquecimento do psiquismo da pessoa e as impressões que vêm de fora já chegam tão atenuadas, tão fracas, que podemos dizer que nem deixam traço de sua passagem. Então, para vocês terem uma ideia, não sei se já aconteceu com alguns aí, de repente alguém com a qual você convive, esposa, sei lá, um amigo, alguém, a pessoa vai sair mais cedo que você para trabalhar. E aí ele sai, a pessoa sai, chega em você e te dá uma lista de coisas para você fazer. Você dormindo. E ela, olha, você vai ter que fazer isso, pegar um documento não sei onde, fazer não sei o que e tal. E ela vai. Quando você acorda, não se lembra de nada daquilo, ou talvez de uma ou duas coisas, né? É um caso aí, então não é necessariamente um problema. Tá bom? Temos também as condições psicológicas. As faculdades que mais podemos melhorar o funcionamento com muita facilidade, de uma maneira profunda e extensa, é a memória. Tanto que existem cursos e cursos de memória aí, e nós obrigatoriamente temos de ter algumas informações, né? Porque isso aqui vai ser fundamental para nós.
Só que, para você desenvolver realmente, existem condições muito importantes para isso. Quais são essas condições? As mais importantes são duas. A primeira é a intensidade. Uma lembrança se fixa e se conserva tanto mais facilmente quanto seja mais viva a impressão. Então, você tem que se impressionar com aquilo. É esta condição que procuramos satisfazer pela atenção e repetição. Então, agora acho que vai fechar um monte de coisa aí, né? Nós temos que desenvolver a nossa memória, fazer uso da atenção e da repetição. Para quê? Por isso aqui. Outro fator é a organização das ideias. Então, as ideias e os sentimentos, tá? Também se fixam e se conservam tanto melhor quando estejam ligados uns aos outros de maneira lógica. Foi o que nós comentamos ontem, né? O nosso sistema ele é estruturado de uma forma tão coerente, tão ligado uma coisa a outra, que se você fizer o trabalho, memorizou, um vai puxando o outro automaticamente, né? Então, é por isso que a intervenção da inteligência na organização das lembranças é fundamental para a sua conservação. Então, foi o que nós comentamos desde o início. Item número 1, o homem é um ser racional, faz uso da inteligência. Então, nós vamos estruturar nossas ideias de uma forma coerente, de uma forma lógica, né? Vamos fazer uso da atenção, da reflexão, né? E aí sim a gente vai ter aquele desenvolvimento necessário. Então, é para isso que nós estamos revendo todos esses conceitos, para podermos ter um total domínio da nossa evolução com os treinamentos. Ter uma ideia bem clara, né? Bom, afinal de contas, se não for clara e distinta, nem é uma ideia, né? É uma pretensão de ideia. Tá certo? Como o nosso tempo já está quase acabando, vamos deixar para dar continuidade a esse assunto amanhã, porque o assunto é bastante amplo, tá? Feliz em tê-los aqui novamente. Espero que amanhã a gente possa se encontrar novamente. Oyasu Mirasai. Boa noite a todos. Uma vida longa e próspera, com muita saúde. Os.